Estamos recebendo a visita aqui de Dr. Tennyson Reis. É muito tempo que o Dr. Tennyson não fala aqui em nosso programa, Dr. Tennyson. O senhor que foi recentemente contemplado com um título de melhores do esporte, né? Eu quero inclusive falar com o senhor sobre esse assunto. Mas está tudo bem, Dr. Tennyson? Boa tarde. Boa tarde, Lelis. Boa tarde, Gato Noel. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos a Rádio Andaiá, essa equipe que eu conheço desde que ela começou, que ela foi criada e que eu só vejo crescer em cima desse jornalismo sério, Lelis, sustentado com a equipe idônea de pessoas de bem. Boa tarde, Santo Antônio de Jesus e toda a região, meu carinho, como sempre. Ouvinte sempre seu, o dia a dia, Lelis. Muito obrigado. Sempre ouvindo, sempre me informando bem, com credibilidade que você tem, que o programa ao qual você representa sempre vai ter. A vida é que a corre da gente do dia a dia e às vezes não coincide. E eu aprendi que às vezes quando você tem um bom falante, você precisa ser um bom ouvinte. Verdade. E se você fala com propriedade, você leva notícias boas, com veracidade, com credibilidade, eu estou sempre aprendendo ao estar escutando, ao estar ouvindo. Então esse é um dos motivos, eu gosto muito de ouvir. Muito obrigado, amigo. Doutor, o senhor foi contemplado, eu vi uma relação, o nome do senhor estava, o senhor foi contemplado, recebeu um título, Melhores do Esporte. O que significou esse título para o Dr. Tennyson Reis? Muito obrigado, Lelis, pela lembrança, pelo carinho aí da atenção, da consideração. Para mim significou muito, por várias razões. Primeiro, pela lembrança do nome da gente, por um histórico que a gente constrói ao longo da vida. E no período ao qual eu passei a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo daqui, algumas pessoas, Lelis, que nós vimos hoje, um campeão mundial como o Shibata, que eu vi correndo pela rua de chinela havaiana, e o histórico do Shibata, o desafio que a gente fez na época com Madeirada, que era um rapaz de Itabuna, que era o campeão baiano, o Edson Dias, o Shibata, a turma toda que estava, o Cláudio, sabem disso, o querido Bolão, o Peixoto, que era meu diretor de esporte, a equipe fantástica que eu tive à época na secretaria. Como foi um desafio trazer esse título baiano para aqui, depois por competência própria ele foi para o brasileiro, sul-americano, hoje mundial. Então esse título para mim eu estou guardando com muito carinho, Lelis, com todos que eu tenho recebido ao longo de minha vida, e eu fico muito feliz pela oportunidade que você está me dando de retribuir essa gentileza, agradecendo para a sua audiência, que eu sei que é muito grande, a todos esses atletas, a todas essas pessoas que organizam, de uma maneira especial aí ao Márcio Spiropo, ao professor CQC, que foi quem ficou à frente dessa organização maior, desse processo, pessoas que gostam, que na prática do esporte, como o próprio pessoal do Hotel Antônios, o Anderson, toda a turma que cedeu as instalações do hotel a custo zero para esse evento. Isso é, na prática, compromisso. Ao chegar lá e ver como, por exemplo, nosso querido Carlinhos do Bahia, operado, sentindo dores, a gente via no semblante dele, mas ele fez questão de ficar ali o tempo todo prestigiando, levantou, foi receber a sua homenagem, depois ele saiu, a gente percebia como ele estava se sentindo dores. Isso é história com compromisso com o esporte. Mestre Roque, cada vez que eu vejo o Mestre Roque eu me emociono pelo histórico do Mestre Roque, pela história que ele tem, ou entre outros tantos mestres que eu vi lá, o Missinho no fisiculturismo, tantos, o Mestre Denis, enfim, uma turma grande, Lelis. E quando você há pouco falou da confraternização que houve aí com a imprensa, e você dizendo do momento, da oportunidade de confraternizar, de conversar, de trocar experiências, de cada um passar suas experiências, isso facilita o caminhar de cada um, porque às vezes um está planejando ir por um caminho que um outro já tentou e não funciona. Verdade. Aí ele já diz, olha, não vá por esse caminho não, porque é muito árduo, é muito espinhoso e não funciona, não dá bons frutos. Isso se chama experiência. E esse momento lá eu vi muito isso, Lelis. Na confraternização, no bate-papo, cada um na sua modalidade, de um campeão mundial, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão municipal, campeão estadual, homens e mulheres, encheram, lotaram o Hotel Antônios ali, o salão. Essas pessoas têm uma história. E eu me senti muito honrado, e vai aqui o meu carinho, Lelis, é o que eu queria aproveitar esse momento que você me cede, para agradecer. Agradecer de cada um de vocês, mestres, mestras aí do esporte, atletas,
pelo carinho que me acolhem, o carinho que me dão uma homenagem como essa, que para mim tem uma importância muito grande. Eu guardo em minha casa, no meu gabinete, com um carinho muito forte, Lelis. Isso é uma história, isso é reconhecimento de um trabalho ao qual eu passo no dia a dia. Passei no Clube do 100, o período ao qual fiquei à frente do Clube do 100, eu procurei dar o melhor pelo esporte. E deu muito apoio ao esporte quando o senhor era presidente do Clube do 100. Muito obrigado, Lelis. O período que eu estive lá, eu entendi que o Clube do 100 também tem um lado que é social. Então, todos os eventos do esporte que foram solicitados ao Clube do 100, eu fiz questão de não cobrar nenhum centavo. Todos os esportes foram feitos lá, as modalidades, os campeonatos, exames de faixa. O Clube do 100, à minha época, pelo menos com a nossa diretoria, fez questão de contribuir, não cobrando nenhum centavo. Construímos lá no clube a sala de artes marciais, porque eu via sempre, o pessoal do judô ia treinar no salão de festas, depois ia treinar perto do campo, ia o pessoal da capoeira treinar num local, depois era perto da piscina. Então eles precisavam ter um local que desse identidade às artes marciais. E isso nós fizemos. Hoje, se você chegar no Clube do 100, tem lá uma área específica escrita, a Sala das Artes Marciais, com o tatame, onde o pessoal do Rapkido, o mestre Botelho, o professor Washington, toda essa equipe que foi lá dar a sua contribuição, o seu treinamento. O atleta que quiser hoje treinar, tem um tatame dentro do clube ali à disposição para ele fazer seu treinamento, uma área reservada. Os pais que botam seus filhos, tem uma parte toda de vidro que ele fica em pé ali assistindo a todo o treinamento dos seus filhos, dando aquele apoio moral, aquele incentivo. E essa sala é o registro que eu tive cuidado, Lelis, de deixar no Clube do 100 em respeito às artes marciais, em respeito ao esporte. Muito bem. Então, agora é mais um título, né? Graças a Deus. É mais um currículo que entra na sua vida. Que me honra muito, Lelis. Me honra muito. Muito, porque é fruto de um esforço, de um trabalho comprometido, com respeito, com carinho, com dedicação. Valorização, né? Valorização. Onde eu não precisei comprar ninguém, dar dinheiro a ninguém. Isso aconteceu de uma maneira natural. Foi convidado a receber. Eu fui convidado a receber, eu não paguei para receber isso. Isso é importante. Então isso é muito bom, Lelis, e eu me orgulho muito de tê-lo, sabe? Para mim essas coisas têm um valor muito grande. Muito bem. Doutor Tênis, o senhor, de qualquer forma, é considerado como uma grande liderança política aqui no município de Santo Antônio de Jesus. O senhor já assumiu cargos políticos, sempre o senhor é ouvido e é procurado por algumas pessoas que têm interesse, que têm pretensões políticas. Quando se aproxima o período político, o senhor sempre foi procurado. A gente conhece isso como imprensa, né? E eu lhe pergunto, mas no momento eu percebo o senhor muito calado. O senhor está participando de algum grupo político? Porque tem muitos grupos políticos já se formando aí, se preparando para essa que está chegando, mas a expectativa maior, a gente sabe que é 2020. Como é que está, doutor Tênis, nesse sentido? Lelis, bem tranquilo, graças a Deus. Eu acho que o cidadão precisa se envolver com a política. Por mais que seja um meio extremamente difícil, árduo, onde a gente se decepciona muito às vezes, mas também tem as alegrias. As alegrias quando você pleiteia algo para uma comunidade, você vê aquilo acontecer, onde você vê uma rua ser pavimentada, onde o esgoto estava a céu aberto, pessoas adoecendo, famílias ali sofrendo. Quando você vê isso acontecer, isso é o lado compensador. Nós não fazemos política recebendo nenhum centavo, pelo contrário, às vezes a gente gasta na política, mas é para ajudar, acertando, às vezes errando, mas dando o melhor de si para que Santo Antônio, principalmente Santo Antônio, tenha um norte. Eu tive a felicidade de presidir o PTB por mais de 10 anos, que inicialmente foi em Santo Antônio de Jesus, o ex-deputado Jonival Lucas, que me delegou essa confiança, e toda uma equipe que estava junto com a gente, e até hoje, nas eleições me procuram, conversam comigo, doutor Tênis, como é que nós vamos conduzir essa política, quem é a pessoa que a gente vai apoiar, e eu fico muito contente por esse voto de confiança dessas pessoas. Nessas eleições eu tenho sempre posição, eu não costumo ficar em cima de muros, eu tenho sempre uma posição bem definida. Na eleição passada, caminhamos com o ex-deputado Rogério Andrade, demos o melhor da gente por essa eleição, acreditamos ser uma proposta inovadora, uma pessoa com experiência. Eu apoiei durante os seus mandatos de deputado e foi um voto bem dado.
Eu não tenho nenhuma queixa de enquanto deputado estadual Rogério Andrade. Todos os votos que eu procurei, não sei quantos, mas as pessoas que me confiaram, que a gente depositou no nome dele, ele foi muito presente dentro de Santo Antônio de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida que em todos os deputados estaduais, com todos os respeitos que eu tenho a todos, foi o mais presente dentro de Santo Antônio de Jesus, mais próximo das gestões aqui, dos prefeitos. Então eu entendi que se ele se preocupou com Santo Antônio, mostrou isso ao longo dos seus mandatos de deputado, não tinha razão nenhuma para fazer diferente como prefeito. E aí demos nossa contribuição a ele, a Dalvinha, que foi a vice-prefeita com ele, procuramos dar o nosso melhor, visitando as casas das pessoas, pedindo esse voto de confiança, essa inovação, com todo o respeito que eu sempre tive e tenho pelo ex-prefeito Humberto Leite, que sempre me tratou com muito respeito, e eu a ele, a toda a equipe que esteve com o ex-prefeito também, Humberto Leite, sempre me trataram com muita cordialidade, Lelis, com muito respeito. E aí o que eu estou fazendo? Torcendo para que dê tudo certo, para que Santo Antônio de Jesus saia ainda maior do que começou a gestão, para que dê um brilho que Santo Antônio merece. Santo Antônio tem um potencial muito forte no comércio, na saúde. Temos hoje um potencial na educação, várias faculdades, universidades sendo construídas, sendo lançadas dentro de Santo Antônio de Jesus, botando no mercado profissionais competentes. Na circunregião aqui, na circunferência de Santo Antônio, nós vemos hoje várias conceituadas faculdades, universidades. Temos um hospital regional que é de porte e que precisa funcionar e funcionar bem. São centenas de milhares de vidas que passam por esse hospital no dia a dia. Temos a maternidade Luiz Argolo, que tem um histórico com Santo Antônio de Jesus de muitos e muitos anos e que a gente precisa apoiar. Uma gestão decente, séria. O seu provedor, o Aurelino Pereira, que é um rapaz muito sério. A Ludmila, que está lá à frente. Enfim, toda a equipe, uma equipe muito séria, muito boa. O nosso amigo Idenberg, no Hospital Regional, com o seu diretor-geral, boas intenções. E a gente tem que apoiar, Lelis. Eu acho que a gente tem que procurar incentivar, apoiar. A decisão conjunta é da comunidade. As pessoas decidem como um todo. E nós procuramos, cada um, dentro do que pode, fazer o melhor para que as coisas aconteçam da maneira sadia, boa para Santo Antônio de Jesus. Esse primeiro ano de administração de Rogério Andrade, o senhor tem feito uma avaliação, tem acompanhado? O prefeito tem andado muito ocupado, né, com os seus compromissos, as suas viagens. Eu ainda não tive a felicidade de encontrar com ele depois das eleições para cá, exceto no enterro da mãe do nosso querido Evaldo Rosa e no enterro do nosso querido Marcelo Grangeiro. E nós conversamos lá no enterro rapidamente, mas eu ainda não tive, nem ele, a oportunidade de conversar, e independente disso. Mas tenho procurado, como santo antoniense, Lelis, no que eu posso, torcer para que dê tudo certo em todas as esferas, né, da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, SMTT, enfim, como uma pessoa que ama Santo Antônio, como nós amamos, torcemos para que as coisas deem certo, né? E é isso que eu tenho feito. Torcido muito, pedido a Deus muita claridade na mente de todos eles, para que eles conduzam. Não é fácil. Às vezes as pessoas acham que você, por ser eleito um determinado cargo máximo de um local, você é uma pessoa muito popular e muita gente. Ao contrário. Às vezes é quando você fica mais isolado. É quando você ocupa o pico dessa pirâmide. É quando às vezes você se isola o máximo possível. Porque muita gente se aproxima de você querendo o bem, mas também muita gente se aproxima de você simplesmente em benefício próprio, querendo o benefício próprio. Então às vezes essas pessoas, eu lembro uma vez, Lely, se você me permite, pois não, de uma maneira muito breve, o ex-prefeito Evaldo Rosa. Eu era, à época, secretário de Esporte, Cultura e Turismo, e o senhor, a senhora que estão nos ouvindo, o Evaldo estava em Brasília e ia chegar de Brasília. A doutora Márcia, que esposa dele, fazia uma pós-graduação junto comigo. E eu lembro que durante uma viagem que nós fizemos, ela falando o tempo todo a vontade de tê-lo mais em casa, de ter mais uma atenção junto aos filhos e tudo. E ele acabando de chegar de Brasília. E eu lembro que uma das pessoas que chegou perto dele disse: olha, vamos ter que ir numa área aqui da área rural amanhã.
E eu disse na época, eu fazia parte da equipe, né? Então eu disse, rapaz, mas ele está acabando de chegar de viagem, 3 dias fora, deixa ele ver a família primeiro também. Depois ele vai ver o pessoal com o maior carinho. Não, mas tem que ir amanhã, senão o pessoal não vai gostar. Aí ele ainda me chamou, disse, tem, se você vai poder. Eu digo, Evaldo, eu tô indo assistir um filme que vai passar no Shopping Itaguari agora, que é um filme muito bonito, que fala sobre família, sobre a instituição família, sobre a presença de Deus nas famílias. Eu vou assistir esse filme, irmão. Se você marcar para um outro dia, eu com o maior prazer vou lhe acompanhar, mas eu vou assistir esse filme. E eu acho que você deveria também ir assistir esse filme. E eu fui assistir. Quando eu estava saindo do cinema com minha esposa, meus filhos, para minha alegria, Evaldo tinha ido a esse evento e ele estava para assistir uma sessão mais tarde no cinema com a doutora Márcia, Matheus e Mariana. E aí a gente pode ver, às vezes, como a incompreensão de algumas pessoas e gente de alto escalão, pessoas que estavam em alto escalão, não tiveram, às vezes, essa sensibilidade de entender que o gestor também tem família. Tem família. Né? O gestor tem filhos, tem esposa, tem pai, tem mãe, e o preço é muito forte às vezes. Quando você assume um cargo como esse, você desdobra um tempo que às vezes não tem. E a gente precisa ter sensibilidade para compreender isso. Para entender que essas pessoas têm uma vida própria também. E aqui eu não estou falando de A, ou de B, ou de C, Lelis. Eu estou falando de todos que assumem cargos desses níveis. Essas pessoas pagam um preço muito alto enquanto se fala família. Essas são as pessoas que mais pagam o preço, é a família. Então, Santo Antônio, vocês, o senhor, a senhora que estão nos ouvindo, e eu sei que são muito família, Santo Antônio de Jesus é família. Eu vejo isso nos eventos da família, nas caminhadas da família. Você vê isso, Lelis? É uma instituição que está cada vez mais ficando mais fortalecida ainda, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Santo Antônio é família e vai saber compreender isso em cada uma dessas pessoas. Nos seus vereadores, seus prefeitos, vice-prefeitos, governadores, senadores, enfim, seja lá o que for. Respeitem, cobrem a presença, é claro, mas respeitem também um pouco a ausência. Entendam que essas pessoas também têm família. Essas pessoas precisam também dar sustentação à sua família, porque é para elas que eles voltam quando acaba o mandato. Se ainda tiver com elas construídas. Que se não tiver, vai voltar para um vazio muito grande. E eu conheço vários que fizeram isso. Ficaram na vaidade de um pleito, na vaidade de um mandato, e deixaram de alimentar, de sustentar aqueles que botam o ombro à sua disposição. Você é família, Lelis. Você é de Noel. Vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes essas pessoas que disponibilizam o ombro para a gente pôr nossa cabeça nos momentos de angústias, de dúvidas, de incertezas, e elas às vezes são muito sacrificadas. Quando uma pessoa diz, olha, eu não vou poder ir hoje não, que é aniversário de meu filho. Pelo amor de Deus, gente. Vá para o aniversário de seu filho. Vá para o aniversário de seu filho. Claro, claro, Lelis. Então, Santo Antônio, eu tenho muito orgulho de morar aqui. Eu amo essa terra. Minha família é daqui, meu pai é filho daqui. Eu me criei vivendo Santo Antônio de Jesus. Em cada momento, Lelis, vejo a evolução que Santo Antônio de Jesus tem levado ao longo dos anos. Cresceu, evoluiu, trouxe muita gente boa, mas também trouxe algumas pessoas que não são tão boas. E a gente precisa ter esse cuidado de discernir. Muito obrigado, amigo, pelo espaço que você me cede, Lelis. É um aprendizado cada vez que eu venho aqui. A minha admiração por você é muito grande, como pessoa. A dona Dalva, que sempre eu encontro. Esses dias eu encontrei no supermercado. Dona Dalva, cadê Lelis? Tá chegando aqui, doutor. Tá parando o carro ali, tá vindo. Tá ali ouvindo no momento, viu? É, né? Meu abraço à senhora, dona Dalva, viu? Você, Lelis, a seus filhos, eu vejo o carinho que você tem com eles, a proteção que você dá para eles. E precisamos dar. Precisamos. Porque se a gente não acolher nossos filhos, alguém acolhe. É verdade. E às vezes não são pessoas tão boas. Infelizmente. Eu fico muito feliz, Lelis. Essa casa é uma casa que passa para mim uma energia muito boa. O meu querido Fernando, o Dilson, a Dona Emília, do Fernando, essa família toda, o Eduardo, que eu conheço de uma maneira mais próxima, como família, construíram com vocês a Rádio Andaiá, que é uma rádio família. Também. É uma rádio Sociedade Santo Antoniense, do mais pobre ao mais rico.
A gente vê nas campanhas do Natal Sem Fome, dos agasalhos, vocês lá de casa em casa batendo, vocês não ficam limitados aqui ao estúdio. Vocês vão para as ruas. Por isso fazem o jornalismo com tanta propriedade. Porque vocês não leem matérias escritas, vocês vivenciam o que vocês falam. E é diferente. A gente percebe até no tom da voz, no timbre da voz. Quem fala com propriedade e quem reproduz um texto. Vocês falam com propriedade. Parabéns a vocês, parabéns pelo nível de jornalismo que vocês fazem, das músicas que tocam, do quanto vocês entram nas casas da gente, com tanto respeito, com tanto carinho, por isso que cresce de uma maneira tão responsável e sustentável. Boa sorte, Lelis. Muito bom. A você, amigo, a todos os amigos aqui da Rádio Andaiá, Santo Antônio de Jesus, meu carinho como sempre, fraterno, amigo, em meu nome, da minha esposa, da doutora Vilma, de meus filhos, a todos esses políticos aí, boa sorte. A cada um de vocês, o equilíbrio, o raciocínio, o coração voltado para Deus, a compaixão com as pessoas, principalmente as mais carentes, as mais pobres, o fortalecimento da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança, para que a gente possa voltar de novo a ter paz. Para que a gente possa ter uma praça bonita, ela precisa ser bem frequentada. Para ser bem frequentada, a gente precisa ter segurança. E a segurança é um contexto social. Não há só uma polícia militar, uma polícia civil, um corpo de bombeiros que resolva isso sozinhos. É um contexto de um todo. Começa dentro de casa e nas ações de cada um de nós. Verdade. Muito bem, doutor Tênis, nosso abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso programa.